O pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso tem justificativa e já está no Senado Federal. Vamos entender tudo isso agora aqui e você vem junto comigo para entender tudo realmente que está acontecendo, se nós temos chance e por quê? Porque foi solicitado o impeachment de Luiz Roberto Barroso. Os senadores que entraram com o processo de impeachment contra Luiz Roberto Barroso justificam que a ação é motivada por uma ausência de declaração de suspeição em julgamento. Sabe o que aconteceu? Senadores entram com o impeachment de Barroso após o ministro ser encontrado no meio de um fórum para esquerdalhas e estar junto com o advogado de Lula. Senadores entraram com o pedido de impeachment na Casa Alta contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O magistrado, segundo o documento protocolado, teria laços de amizade com o advogado de Lula, Cristiano Zanin, e não se declarou suspeito quando deveria, no julgamento que compreendeu que Curitiba não era foro competente para julgar Lula. A petição é assinada por Eduardo Girão, Stevenson Valentim, Carlos Renzi, Plínio Valério e Carlos Viana. O ex-senador Lazier Martins também assinou o pedido. Uma vez havendo esses destaques fáticos, Luiz Roberto Barroso deveria ter se julgado suspeito, não contrariando o estabelecido no Código de Ritos e de outra sorte, se eximindo de qualquer suspeita das partes, diz a resolução. Mas não, Barroso não se declarou suspeito nesta ação e é por isso que agora, com provas da ligação de intimidade entre ele e o advogado de Lula, Cristiano Zanin, o impeachment pode correr no Senado Federal. Em 14 de novembro de 2022, logo após o primeiro turno das eleições, Barroso, e é o segundo também, né? Barroso esteve naquele movimento que foi filmado por vários patriotas lá em Nova York. Barroso estava jantando de uma forma muito intimista com o advogado de Lula em um restaurante em Nova York. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo jantou no dia 14 com o advogado Cristiano Zanin Martins, que atua na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. O magistrado e o advogado estavam na cidade norte-americana para participar do evento que discutiria temas como democracia, liberdade de expressão e pautas econômicas. A conversa entre Barroso e Zanin foi registrada por frequentadores do estabelecimento que publicaram as imagens intimistas nas redes sociais e colocaram escrito assim: Barroso é flagrado jantando em Nova York com o advogado de Lula, Cristiano Zanin. E não só isso, pessoal. O Cristiano Zanin é cotado para a primeira vaga de Lula no STF e ele tem intensificado a sua presença em Brasília e, mais do que isso, Luiz Roberto Barroso muitas vezes está presente nos mesmos eventos. Cotado para assumir a primeira vaga a ser aberta no STF, no governo Lula, o advogado criminalista Cristiano Zanin tem intensificado a presença em eventos jurídicos em Brasília. Na semana passada, ele compareceu à festa de despedida do ministro Jorge Mussi, do STJ, e a um lançamento de livro no Supremo. A festa foi organizada na casa do editor de uma revista jurídica e contou com a presença de ao menos 4 ministros do STF.
Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Diante de tantos fatos, o Senado Federal, na pessoa dos senadores Eduardo Girão, Stevenson Valentim, Carlos Renzi, Plínio Valério, Carlos Viana e o ex-senador Lazier Martins, entram agora com o processo de impeachment de Luiz Roberto Barroso. E a população brasileira precisa saber desta informação. Você precisa compartilhar e compartilhar muito para que essa notícia chegue ao maior número de brasileiros possível. Sabe por quê? Porque esse impeachment só vai ter continuidade se o Brasil cobrar, porque o próprio Pacheco já avisou que não pautará impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O povo precisa reconhecer que não é sobre homens, mas é sobre ele, sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e que sonha em fazer coisas lindas no Brasil. Mas será que o povo brasileiro tem desejado a vontade de Deus? Ou será que nós só buscamos a Deus quando achamos que Ele é obrigado a fazer algo por nós? Que Deus tenha misericórdia do nosso coração e nos leve à humilhação, à dobradura necessária para que o milagre venha, para que o arrependimento venha.